Pessoal, nós estamos começando então esse capítulo 3 da carta de Filipenses para nós finalizarmos. E eu quero compartilhar com vocês algumas questões importantes aqui. A primeira coisa é a forma de Paulo lidar com a carta é uma forma muito é, extraordinária para nós. Porque Paulo, no capítulo 1, Paulo ele começa colocando o centro de tudo. Ele coloca Jesus como ponto primordial e principal de qualquer circunstância ou situação. Então, Paulo ele não começa na exortação, ele não começa na aplicação, ele começa, propriamente dito, fundamentando o que ele vai falar posteriormente. E isso é de grande importância para nós. Então, aquelas pessoas que posteriormente vão pregar a mensagem, desativa o seu microfone fazendo um favor, Adriano. Aquelas pessoas que vão posteriormente pregar mensagem, tem que entender que uma mensagem ela começa na sua parte fundamentando, ou na sua introdução. Você levanta uma tese, depois dessa tese levantada, você vai fazer a problematização, vai trazer um problema para essa tese, para ver se ela está realmente fundamentada de forma correta. Depois você vai usar a aplicação. Esse é o padrão de uma boa mensagem estruturada. Então, Paulo, no capítulo 1, ele levanta a tese, ele fundamenta essa tese. Ele diz: olha, Jesus é o princípio de todas as coisas. Jesus é o criador de todas elas. Jesus é o poder e a autoridade sobre tudo. Não tem outro ser maior do que Cristo. No capítulo 2, Paulo então vai colocar agora o problema que estava acontecendo dentro da igreja que estava em Colossos. Então Paulo começa então a levantar os padrões da idolatria. Então ele vai começar a colocar padrões idólatras, colocar ali naquele contexto as práticas ritualísticas humanas que não tinha valor algum diante do Deus Criador e das prisões que as pessoas estão enfrentando por causa de homens que tentavam colocar lei, tradição, a espiritualidade exacerbada acima daquilo que Cristo tinha estabelecido. No capítulo agora 3, Paulo vai então usar para nós uma forma prática. Como que eu lido com essas informações que eu tenho? A pergunta que nós temos que fazer é: e agora? Depois que Paulo apresentou a sua tese, fundamentou Cristo como princípio de todas as coisas, apresentou o problema, agora como que eu lido com tudo isso? Aí vem a parte prática. A parte prática da carta de Colossenses se encontra no capítulo 3 e vai até o capítulo 4. Então é um bloco só. E esse bloco é dividido entre subblocos. Então, no capítulo 3, versículo 1, Paulo começa usando uma conclusão lógica de algo que ele falou no capítulo 2. E eu quero ler com vocês o capítulo 2, versículo 23, para nós iniciarmos a aula, que diz assim: tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo. Todavia, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que Paulo está querendo fundamentar? Olha, tudo que a heresia está tentando implantar dentro da comunidade de fé não serve para nada. Porque aquilo que é algo primordial, que é frear os impulsos carnais, essas heresias não conseguem fazer. Então não adianta vocês praticarem festas de luas, não adianta circuncidar, não adianta ter uma falsa espiritualidade, se isso não frear os impulsos da carne, que é pecado. Então Paulo já começa aqui trabalhando essa ideia. E aqui eu quero começar essa carta, que do versículo 1 ao versículo 12, nós temos aí agora uma conclusão prática dada por Paulo, visto que tudo o que falei para vocês anteriormente, faça isso e age assim. Então Paulo diz assim, ó, tudo que eu falei para vocês até agora, eu preciso que vocês façam, pratiquem e haja desta forma. Então Paulo começa no versículo 1, meus amados, uma coisa muito interessante para nós. Versículo 1, vou mostrar para vocês aqui, Paulo vai retomar o versículo 12 do capítulo 2. O que está escrito lá? Paulo diz assim, ó,
com ele foram ressuscitados pela fé. Capítulo de número 2, versículo 12, vou ler com vocês para você ver que aqui Paulo retorna aqui no capítulo 3, como é prático. Capítulo 2, versículo de número 12, diz assim, ó. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Então Paulo começa assim, olha, já que vocês têm uma nova identidade, já que vocês já ressuscitaram com Cristo, morrendo para a sua velha vida, para as suas velhas práticas, agora com isso, eu quero que vocês façam assim. Faça o quê, Paulo? Primeiro fato que eu quero que vocês façam, que vocês dediquem às coisas que são do alto. E a segunda coisa, pense nas coisas do alto, não nas terrenas. O que Paulo começa no capítulo 3, na conclusão lógica dele é, já que vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com ele, então aquelas coisas que vocês praticavam, como não toque, não manuseie, pratique isso, pratique aquilo, faça isso, faça aquilo, vocês vão deixar para lá. E vão focar agora naquilo que está em Cristo. Porque esse Cristo está numa posição de autoridade. Quando eu uso essa expressão, assentado à destra de Deus, ou assentado à destra do Pai, é uma posição de autoridade. Então, dizendo, olha, diante de todas as autoridades que foram apresentadas para vocês, no capítulo 2, como a estoireia, que é o princípio elementar deste mundo, Jesus é superior. Jesus está acima de tudo isso. Então, a partir de agora, vocês que estão recebendo essa carta vão dedicar aquilo que vem de Cristo. E vão pensar naquilo que está em Cristo. Aí eu faço uma pergunta, que é a forma de nós conseguirmos compreender a ideia da carta. A pergunta é, por quê? Por que eu tenho que fazer isso, Paulo? Por que eu tenho que ter esse comportamento agora? E aí eu listei para vocês. Vocês já morreram. A vida que vocês têm agora está em Cristo. Vocês estão escondidos em Cristo. 3 coisas são fundamentais. Primeiro, vocês já morreram. Ok. Segundo, a vida que vocês têm agora não pertence mais a vocês e nem a este mundo. Pertence a Cristo. E terceiro, vocês estão escondidos em Cristo Jesus. E aí, o versículo 4, Paulo vai novamente retornar ao capítulo 1, versículo 27. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o que Paulo está querendo dizer? Olha, agora essa glória será revelada quando Cristo se manifestar. Então, vocês já morreram, a vida que vocês têm agora está em Cristo, vocês estão escondidos em Cristo. A glória de Cristo, quando ele se manifestar, também vão revelar vocês. Então, preocupe somente com ele. Foque somente nele. Porque a vida sua não te pertence, não pertence a essa esfera desse mundo carnal, mas pertence a Cristo Jesus. Aí no versículo 5, meus amados e amadas, Paulo começa da seguinte maneira, ó. Vemos agora uma conclusão prática, lógica de Paulo. De novo, já que vocês já morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, sua vida está escondida com Cristo. Perceba que o que o autor, Paulo, está falando para a gente que é, a vida sua agora não é mais terrena. Vocês estão em Cristo. Tudo isso aqui é para uma exortação prática de Paulo. Paulo dizendo, olha, tudo que vocês estão enfrentando agora está em Cristo. Viva conforme a vontade de Cristo. Viva para Cristo. Vocês já morreram para vocês mesmos. Vocês já ressuscitaram com Cristo. A vida que vocês agora vivem está escondida em Cristo. Então, está tudo aqui. Aí, Paulo começa agora o faça. Isso aqui, ó. Faça isso agora. O que, Paulo? Aí vem uma exortação de Paulo. E ele tira do foco agora de algo só no campo das ideias e leva para o campo prático. Ele diz, agora eu quero que, depois que vocês entenderam que Cristo é tudo,
que esses princípios elementares do mundo, que as tradições humanas, que essas leis que foram quebradas não têm mais valia, eu quero que a partir desse momento vocês vão fazer, faça morrer ou mate o velho homem. A velha vida que vocês viviam, a velha forma e prática de vida que vocês tinham. E aí eu coloquei aqui, meus amados, que é uma metáfora que Paulo está usando, que é tira a roupa do velho homem. Esse homem é quem? Ele é semelhança de Adão. Paulo já tinha falado sobre a questão da imagem no capítulo 1, que nós estávamos carregando essa imagem adâmica, essa imagem corrompida, essa imagem fragmentada, esse eu todo bagunçado. Paulo diz assim, vocês precisam agora fazer isso morrer. Vocês precisam matar isso em vocês. Vocês já estão com Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Cristo já vos deu força. Então, através dessa força dada por Jesus, mate o velho homem. Tire essa roupa do velho homem, que era a semelhança de Adão. E o que eu faço então, Paulo? Ele vai dizer, vista-se do novo homem. E aí ele colocou assim, ó, que está sendo renovado a imagem do seu Criador. Se assemelhe a Cristo. Paulo nos convida assim, olha, eu quero que a partir de agora você se pareça com Cristo. Não seja apenas participantes de Cristo, mas se pareça com Ele, da forma que Ele deseja que você se pareça. E na sequência, Paulo vai fazer uma separação entre o comportamento do velho homem e o comportamento do novo homem. Daqueles que estavam vivendo a vida na esfera deste mundo, nas trevas, e agora, como nós devemos viver nessa nova esfera, na luz. Então, eu vou até voltar aqui para vocês aqui no nosso documento, para mostrar para vocês uma coisa, o que Paulo está fazendo. Paulo não perdeu a sua argumentação. Paulo não saiu do seu propósito, porque ele estava vindo falando. Ele está apenas conectando o capítulo 3, novamente o capítulo 1 e capítulo 2. Por quê? Porque aqui, ó, no capítulo 1, versículo 13, nós tínhamos aqui a esfera que eu falei para vocês. Trevas, criação caída, semelhança de Adão. E agora nós somos transportados para o reino de Cristo, que é a igreja. Redenção, perdão e semelhança de Cristo. Então a nossa vida agora tem que ser semelhante à vida de Cristo Jesus. Nós precisamos parecer com Cristo em tudo. E lá na frente, ele vai dizer como nós parecemos com ele. Qual é a evidência que nós temos que ter? E Paulo vai dizer assim, olha, eu vou mostrar para vocês o que era a vida adâmica. A vida antes de encontrar com Cristo. Como vocês viviam? Mostra para nós, Paulo. Ele vai dizer. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês. Vou marcar aqui. Isso aqui é a vida do velho homem. Vocês estão vendo aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 características que engloba toda a vida humana. Do outro lado, eu coloquei um novo homem, que tem 1, 2, 3, 4, 5 características que nos faz nos parecer com Cristo e viver semelhante a Cristo. Olha, isso aqui eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu coloquei uma palavra, que é a palavra imoralidade sexual, que é a palavra porneia. E o que é propriamente essa palavra porneia? O que é propriamente dito essa palavra imoralidade sexual? Imoralidade sexual, meus amados, é todo pecado sexual que se comete fora do matrimônio. Como assim? O ato sexual, para Paulo e para Cristo, é uma bênção, mas dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então, todo ato que envolve parte sexual fora do casamento, ele é um pecado. É uma característica da velha vida. Se vocês parar para perceber, existe em nosso meio hoje um vício no meio dos homens, também no meio das mulheres, chamada pornografia, que vem dessa palavra, porneia. Todo pecado fora do matrimônio, todo pecado cometido de ato sexual fora do casamento é uma porneia. Então, a pessoa que tem vício em pornografia, tem vício em masturbação,
tem visto em sexo ilícito fora do casamento, é uma característica do velho homem, é uma porneia. É um pecado que Paulo está dizendo, vocês precisam abandonar isso. Vocês precisam matar essa prática pecaminosa que vocês estão vivendo nela. Faça morrer isso. A segunda coisa que Paulo vai usar é uma palavra para impureza, que também está associada ao ato do sexo. Tudo aquilo que te deixa impuro. Então, se você pratica porneia, a sequência disso é uma impureza, que é um ato de um pecado da vida antiga, semelhante a Adão, uma vida caída no pecado. E aí Paulo diz, paixões desenfreadas, desejos maus, e ele coloca aqui, cobiça, que é idolatria. Para Paulo, toda pessoa cobiçosa é idólatra. Porque quem cobiça demais, idolatra aquilo que está cobiçando. Por exemplo, tem gente que cobiça muito o dinheiro. É louco por dinheiro. Para Paulo, ele está cometendo um pecado de idolatria. Paulo está semelhando, olha, o pecado de idolatria se revela quando você é uma pessoa cobiçosa. A prática da idolatria está de acordo com a cobiça. Ele continua dizendo, a ira, indignação, maldade, calúnia. Irmãos, isso aqui, essa calúnia aqui, ó, é algo que o crente é tão feio para não crente praticar. Imagina o crente, calúnia, atribuir um falso testemunho sobre o nosso semelhante. É eu chegar para Mateus e dizer assim, olha, ó Mateus, eu vi Luísa fazendo isso, 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 sem Luísa ter praticado. A calúnia, ela está envolvida também na arte da mentira, do engano. Então, isso, para Paulo, ele está dizendo, mate isso. E aqui, meus amados, é uma coisa que o crente tem me deixado boquiaberto ultimamente. Palavrão. Eu já vi gente falar que palavrão não é pecado. Palavrão é palavra indecente, irmãos. Palavras indecentes aqui eu traduzi por palavrão. Crente não deve andar com a boca cheia de palavrão. E é de todo tipo. Não é só um tipo específico, todo tipo de palavrão. Paulo diz, mata isso na sua vida. Pare com essa prática. Você não vive mais segundo a semelhança de Adão. Vocês vivem segundo a semelhança de Cristo. Vocês já morreram para a sua velha vida. Vocês já ressuscitaram com Cristo. O tesouro está escondido em Cristo. A glória de vocês está revelada em Cristo. Qual é o motivo de vocês praticarem essas práticas do velho homem? E aqui no final, eu coloquei, que está escrito aí, a mentira. Então, tudo isso aqui, meus amados, 11, engloba em todas as áreas da vida humana. Área sexual, área emocional, área social, área financeira. Todos os pecados estão aqui. Todo tipo de pecado foi listado aqui nesse quadro que eu marquei para vocês. Então, Paulo está dizendo assim, ó, faça morrer. Mate isso. Por quê? Porque vocês não vivem mais na vida antiga. Vocês vivem na nova vida. E aí quer dizer, o que eu tenho no novo homem, Paulo? Qual que é a minha prática no novo homem? Aqui, ó. Primeira coisa que você tem que viver na vida do novo homem, compaixão. Segundo, bondade. Terceiro, humildade. Mansidão e paciência. Esses 5 atributos aqui, que é o vestir-se de Cristo, quando você pratica isso aqui, você freia esses 11 impulsos da carne. Então Paulo está dizendo assim, olha, você estava aí tentando trazer coisas para a comunidade de fé, não vai fazer diferença nenhuma. Em Cristo, vocês têm que fazer essas coisas morrerem na vida de vocês. Matem isso. Tire isso do meio de vocês. Então eu quero que o pessoal depois leia isso aqui e coloque isso em prática. Porque se eu for uma pessoa que tem compaixão, eu não vou ter uma vida de maldade, uma vida de calúnia, uma vida de mentira. Eu não vou cometer impurezas. A bondade é uma vida que não vai me levar à cobiça, à ira, à indignação. Então, todos os atributos que está do lado de cá, do lado direito aí, são
para a sua vida nova em Cristo. Até aqui tudo bem? Entenderam aqui? Essa parte é uma parte muito pesada em Paulo, porque Paulo ele não passa pano para uma vida longe de Cristo. E eu sou uma pessoa que, desde quando eu entendi o que eu era o evangelho, eu sempre peguei no pé dessas coisas. A vida cristã é uma vida que tem que evidenciar mudança e transformação. E Paulo vai mostrar isso na prática, quando ele chegar nos próximos blocos, ok? Vamos lá. Versículos 6 e 7, Paulo vai explicar o motivo que traz a ira de Deus. Qual é o motivo que traz a ira de Deus? O que traz a ira de Deus é a prática desenfreada do pecado que estava na nossa velha vida, nossa vida adâmica. Então, isso ira a Deus. Deus se ira com nós por causa disso. Então, toda prática que evidencia o velho homem, quando nós praticamos, nós estamos provocando a ira de Deus. Ok? Versículo 11, Paulo volta novamente a falar da esfera em Cristo, aquela que abordamos no versículo 13 do capítulo 1. Nessa nova esfera, que é o reino, não tem, ó, depois que Paulo fala do ato da vida antiga, e ele fala como nós devemos viver agora, ele vai dizer o seguinte: tem uma coisa, Colossenses, que vocês estão fazendo que eu não quero que vocês façam mais. Não tem mais uma diferença de linhagem étnica, nem posição de autoridade. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, escravo e livre. Porque Cristo é tudo e está em todos. Então, percebam o que Paulo está fazendo. Paulo, primeiro, ele vai falar sobre a natureza caída. E ele diz, mata essa natureza, porque vocês estão em Cristo. Depois, Paulo vai falar sobre um problema que estava acontecendo dentro da igreja de Filipenses. Não, Filipenses não, Colossenses. Que é a ideia de separar. Israel é o povo de Deus, porque Israel é a linhagem étnica. Olha, o patrão, ou dono, o senhor do escravo, é melhor do que o escravo, porque ele manda no escravo. Então Paulo diz assim, olha, não tem mais isso. Dentro da nova esfera, em Cristo Jesus, todo mundo é igual. E Cristo está em todos, e Cristo é tudo em todos. Então Paulo diz assim, olha, deixa eu falar com vocês aqui. Dentro do novo ciclo que vocês estão vivendo, não tem preconceito, não tem diferença entre escravo e livre, entre judeu e gentil, entre raça de cor, entre homem e mulher. Tudo, Cristo está em tudo e Cristo está em todos. Aí, versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: mediante tudo que eu falei para vocês anteriormente, eu quero que vocês vista do novo homem. Vista deste novo homem. Comporte semelhante esse novo homem. E aí eu marquei para vocês aqui, meus amados, que eu coloquei aqui, versículo 13 e 14. Porque agora Paulo começa a colocar blocos dentro do bloco maior. Paulo começa a dizer o seguinte: agora que vocês entenderam que a vida de vocês em Cristo Jesus é uma nova vida, que vocês já despiram das vestes antigas, do velho homem, que vocês já vestiram do novo homem, que vocês estão em Cristo Jesus. A vida de vocês agora tem que evidenciar uma mudança, uma transformação. E aí Paulo começa a trabalhar 3 blocos diferentes. O primeiro bloco é como nós devemos viver dentro da comunidade de fé. Como nós devemos nos portar como irmãos em Cristo. Comunidade de fé, eu me refiro à igreja. O segundo bloco que Paulo vai lidar é como nós devemos nos portar dentro da nossa família, da nossa casa. E o terceiro bloco, como nós devemos nos portar de forma individual. Quando eu não estou na igreja, quando eu não estou na família, quando eu estou só. Como deve ser o meu comportamento. Então, Paulo, depois que ele coloca a base fundamental, ele diz assim, olha, o fazer morrer os pecados é para todos.
Mas a partir desse momento, dentro da comunidade de fé, da igreja, age assim. Dentro da família, age assim. Dentro da sociedade, de forma individual, age assim. Então, eu dividi isso em 3 blocos pequenos dentro de um bloco maior. Então, no versículo 13 ao 14, Paulo vai dizer as características de um novo homem, ok? E esse novo homem, ele vai viver dentro da comunidade de fé, que é a igreja. Vamos lá. Primeira coisa que ele diz, dentro da comunidade de fé, suporte uns aos outros. Segundo, perdoa uns aos outros. E terceiro, vista de amor, que é o elo perfeito. Como que eu vivo na comunidade de fé, Paulo, sem trazer complicação para ela? Ele vai dizer, suporta uns aos outros. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós estamos na comunidade de fé na igreja é entender que tem pessoas imperfeitas ali dentro. Tem pessoas que estão no processo de transformação e de mudança. Então, o que estava acontecendo no capítulo 2? Os super espirituais, aqueles homens que acreditavam que as revelações deles, o culto com anjos, ele subia ao céu para ver anjos, trazia divisão entre eles e os menos espirituais. Os judeus de nascença de sangue, para eles trazia diferença para eles, entre eles e os gentios. E os escravos, os senhores de escravos diziam assim, nós também temos diferença, porque eu não posso ficar no mesmo ambiente onde o meu escravo está. Então Paulo diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vão acabar com essa bagunça. Vão acabar com essas divisões. Vão acabar com esses problemas. Vocês agora estão em Cristo. A vida que vocês vivem é em Cristo, é para Cristo. Mate aquilo que vos contamina. E dentro da comunidade de fé, suportam uns aos outros. Perdoa uns aos outros. Suportar é, Senhor, suporta o escravo. Judeu, suporta o gentio. Homem, suporta a mulher. Mulher, suporta o homem. Segundo bloco, escravos, perdoa os seus senhores. Gentios, perdoa as ofensas dos judeus. Mulheres, perdoa os maridos. Perceba o que aqui Paulo está dizendo? Se não tiver isso aqui dentro da comunidade, não tem igreja, meus amados. E aí Paulo vai dizer o seguinte, como é que eu lido com tudo isso, Paulo? Ele vem aqui e fala assim, olha, vista de amor, que é o elo perfeito. Porque se nós não tivermos o amor de Cristo Jesus derramado em nosso coração, nós não vamos conseguir, de maneira alguma, fazer isso aqui, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, esse elo perfeito aqui, que é o amor, eu acredito que ele já faz parte da lei de Cristo. Se no capítulo 2 tinha o legalismo, a prática da lei mosaica, como instrumento de evidenciar que a pessoa está em Cristo ou não, Paulo muda isso e diz assim, olha, não, a evidência está no amor, que é um elo perfeito. Através desse amor, vocês vão conseguir se portar como verdadeiramente pessoas que estão em mim. Amém? Glória a Deus. Deixa eu passar para frente. Versículo 15 ao 17, Paulo continua dizendo, viver em nossa comunidade e ele nos transportou. Se no capítulo 1 nós falamos sobre o reino das trevas e o reino da luz, tirou das trevas e passou para a luz, agora dentro dessa comunidade, que é o reino onde está, que é o culto, na verdade, a prática do culto, além de nós suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e carregar amor, como é que deve ser o nosso culto? Aí Paulo diz, eu quero que a paz de Jesus seja o juízo em nosso coração. Primeiro, o julgamento tem que ser de acordo à vontade de Cristo. Essa paz que Cristo nos permite nos dar tem que ser esse padrão para nós lidarmos na comunidade. E essa ideia aqui, se eu tiver paz eu faço, se eu não tiver paz eu não faço,
pedir a oração a Deus a resposta. Se Deus colocou paz no meu coração, faço. Se não, eu não faço. Não é necessariamente isso a ideia de Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: na comunidade, vocês têm que ter a paz de Cristo. Se a sua atitude vai trazer problemas, Cristo não está evidenciando nela. Ela tem que trazer paz. Ok? Porque Paulo vai dizer o seguinte: nós somos membros do mesmo corpo. E aqui novamente ele volta a falar: judeu, grego, romano, escravo, senhor, livre, homem, mulher, criança, todos pertencem ao mesmo Senhor. Todos estão em Cristo Jesus. Então, nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo elo. Então, nós não podemos trazer esses problemas para a comunidade de fé. E aí, ele vai dizer, como que eu devo lidar com isso? Ele diz assim, olha, que a palavra de Cristo habite plenamente em nós. Devemos ensinar e aconselhar com sabedoria. Novamente, Paulo volta lá no capítulo 1, quando ele ora a Deus para que Deus nos desse sabedoria. Ok? Então ele vai dizer o seguinte, olha, que a palavra de Deus esteja plenamente em vocês. Conheça a palavra, entenda a palavra, vive a palavra, para que vocês possam ensinar e também possam aconselhar com sabedoria. E aqui eu quero abrir um espaço bem rápido. Meus amados, o conselho bíblico, ou o aconselhamento bíblico que algumas pessoas têm nas comunidades de fé, ele sempre deve vir embanhado com a palavra. Por que eu falo isso? Porque as pessoas hoje estão confundindo aconselhamento bíblico com terapia psicológica. As pessoas hoje não estão mais com a ideia de procurar um pastor, um líder, para receber conselhos de acordo com a palavra, mas está trocando esses âmbitos para procurar em profissionais da mente conselhos para como viver. Eu não sou contra a ação dos terapeutas, dos psicólogos, porque necessariamente precisa deles. Mas nós não podemos substituir o aconselhamento bíblico somente por terapias. E o que as pessoas têm feito ultimamente? Elas têm fugido do aconselhamento bíblico para se inflamar nas terapias. E o crente necessita de aconselhamento bíblico, de orientação bíblica. É por isso que, às vezes, quando eu vejo um líder, um pastor, usando técnicas de psicologia para os seus aconselhamentos, somente isso gera um certo tipo de conflito. Por quê? Porque quem vai orientar a pessoa cristã, alimentar esta alma, é a palavra. Se não tem palavra, só tem palavras do homem, nós voltamos aos rudimentos do capítulo 2, que são somente palavras de tradição humana, de vãs filosofia, que não pode frear os impulsos da carne. Então a pessoa precisa olhar para a palavra e ver o que a palavra diz. Então, se a pessoa está passando por algum problema, ela quer procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, que é a pessoa que faz a psicanálise, ela deve procurar. Mas ela não pode se ausentar do aconselhamento bíblico. Eu estou falando de aconselhamento bíblico, viu, gente? Não é a opinião somente do líder, mas é como o líder interpreta aquele aconselhamento que é bíblico para as pessoas. Entenderam aqui? Vamos passar para frente. Aí na comunidade, Paulo diz o seguinte: olha, que a palavra de Deus habite plenamente em vocês, vocês devem ensinar e aconselhar com sabedoria. Cante na comunidade salmos, e que está referindo aos salmos de Davi, Salomão, Corá, do Antigo Testamento. Hinos aqui envolve tudo a questão de louvores composto por nós, pessoas hoje contemporâneas, esses hinários que tem. E aqui tem uma coisa aqui, ó. Cânticos espirituais. Esse cântico espiritual aqui, eu entendo e fundamentando a minha visão
no Gordon Fee, que são cânticos em línguas estranhas. Nós temos salmos, que é algo normal, que é usar a Bíblia, o Antigo Testamento, para fazer louvor. Nós temos hinos, que são hinos dados, ou alguém inspirado, iluminado por Deus, escreveu hinos e canta na igreja, como esses hinos nós temos aí, os louvores. E nós também temos cânticos espirituais, que é cantar em línguas estranhas. Que é quando o ministro de louvor, alguém da igreja está fazendo louvor, ou ali numa oração, ele começa a adorar a Deus, numa língua audível e normal, e a partir desse momento ele transpassa para uma língua estranha. Um cântico espiritual em línguas estranhas. Ok? Compreendeu até aqui? Então, o primeiro padrão de Paulo é: na comunidade, haja assim. Suporte uns aos outros, perdoe uns aos outros, vista-se de amor. Que haja paz nas decisões de vocês, que a palavra de Deus habite plenamente no seu coração, que vocês estejam alegres na comunidade. Salmodei, cante salmos, cante hinos, cante cânticos espirituais. Aí Paulo coloca todo o bloco. Vocês podem, da comunidade, praticar uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não se consente só no ato que ele estava falando, que trazia orgulho e soberba. Para Paulo, uma verdadeira espiritualidade não pode produzir soberba e orgulho, como estava acontecendo. Que as pessoas se inflamavam nas suas visões, capítulo 2, de forma soberba. Então diz, olha, a verdadeira espiritualidade, ela tem que ser comunitária. Cuidado com pessoas que se dizem ser santos demais, espirituais demais, mas não se relacionam na comunidade. A verdadeira espiritualidade, ela é mostrada na comunidade de fé. Ela é envolvida dentro da comunidade. Então é na comunidade que as pessoas demonstram o que é realmente ser espiritual. Ok? E aí, o segundo bloco, dentro do bloco maior, que é o capítulo, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1, que é o código doméstico. Que é como os colossenses deveriam viver em casa. E nesses códigos domésticos, meus amados, Paulo vai falar sobre marido e mulher, senhor e escravo, pai e filho. Ele está usando um código que já existia greco-romano chamado pátria família, ou pátria família, onde o senhor de escravo, ele também era o pai, ele também era o marido. Para isso aqui, nós vamos estudar uma aula específica, onde nós vamos trabalhar somente os códigos domésticos. E aí nós vamos separar uma aula específica para falar sobre eles. Até então, nós vamos deixar eles sem mencionar aqui. E nós vamos agora para o capítulo 4, versículo 2 e versículo 6, que Paulo vai dizer o seguinte: como eu devo viver de forma individual nessa nova esfera em Cristo? Se na comunidade nós devemos viver de um jeito, na casa ele dá esse padrão, de forma individual nós temos também que viver uma vida plena em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: dedique à oração. A vida cristã, ela é baseada também na prática da oração. Como individual, fora da comunidade de fé, fora do seu âmbito familiar, ore. E também vigie nisso. O que é vigiar nisso na oração? Tenha uma vida de disciplina em oração. É vigiar para que essa oração não falte. Essa prática de oração deve ser constante. Então, viva uma vida de oração. Vigie, zele para que essa oração seja constante na sua vida. E depois, haja com ação de graça. Isso é a nova vida de Cristo Jesus. Depois Paulo vai dizer: eu também quero que você, de forma individual, ore para o avanço do evangelho. Quando Paulo diz assim, ó, ore também por mim, para que a palavra de Deus seja pregada em outros locais. A ideia de Paulo é: ore para missões. Ore para o avanço do evangelho. De forma individual, nós temos uma
obrigação de orarmos, ter uma vida de oração, e também orarmos para o avanço do Evangelho. E nessa questão aqui, o avanço do Evangelho, nós temos sido defasados. Porque poucas pessoas se preocupam com o avanço do Evangelho. Pessoas oram por elas mesmas, pelas suas necessidades, pelas suas dificuldades, mas dificilmente oram a Deus para que o Evangelho possa continuar avançando, para que portas continuem abrindo, para que o Evangelho continue sendo pregado. Só quero que você pense, não precisa me responder. Quando que você fez uma oração em prol de o Evangelho avançar no Afeganistão? O Evangelho avançar na Coreia do Norte? O Evangelho avançar ali nos países da Ásia, nos países perseguidos? Quando que você fez uma oração para que o Evangelho avançasse no seu bairro, na sua cidade, na sua família? Então Paulo dizendo, Senhor, eu preciso que vocês orem para que o Evangelho avance. E aí ele vai dizer, como que eu lido de forma individual? Ele diz, sejam sábios. Se na oração pediu para nós termos sabedoria, agora diz assim, olha, coloque essa sabedoria em prática. Sejam sábios na forma que vocês devem viver. Porque vocês estão vivendo no meio de pessoas que estão fora da esfera que está em Cristo. Vocês estão convivendo e vivendo com pessoas que vivem a vida ainda na prática adâmica, semelhança de Adão, na semelhança da ira, das contendas, dos pecados. Você precisa ter sabedoria para viver no meio desse povo, para que você não se corrompa, para que você não cause mau testemunho, para que você não seja alguém de forma repreensível no meio deles. E ele vai dizer o seguinte, como que eu devo andar no meio deles, Paulo? Ele vai dizer, a fala que vocês devem falar seja agradável e temperada. Seja um bom crente. Seja um bom cristão. Seja uma pessoa agradável. Não seja uma carranca. Não seja um poço de ira. Não seja um poço de problemas. Seja alguém que seja agradável. Alguém que as pessoas possam querer estar perto de você. E que você também saiba falar de forma temperada. Gente, tem pessoas que são crentes que só abrem a boca para trazer contenda e confusão. Se lá atrás Paulo disse como é que nós devemos viver, ele está dizendo que agora a fala de vocês tem que evidenciar que vocês estão em Cristo Jesus. Não só o comportamento, mas também a fala. Crente que só fica arrumando problema. Porque eu vou te falar uma coisa aqui, você quer ver uma pessoa arrumar problema? São pessoas legalistas. Que chegam no meio da comunidade que não é pessoas cristãs e quer impor sobre elas uma conduta que é para nós os cristãos. Vou te dar um exemplo, bem prático para nós aqui. Você chega numa social, numa festinha social de família, e essas pessoas da sua família ali não são cristãos, não têm uma vida em Cristo Jesus como você tem. Aí você chega lá e você vê essas pessoas praticando um ato que é contrário à sua regra de fé e prática, aí você diz, não, tá errado, não pode fazer isso. Só que essa orientação é para você, não é para elas. Elas não nasceram em Cristo. Elas não ressuscitaram com Cristo. Elas não entendem o que é viver em Cristo Jesus. Você entende. Então, quando você chega com esse tipo de autoritarismo diante dessas pessoas, em vez de você atrair elas para perto de você, você acaba chutando elas para cada vez mais longe. Tem alguns certos tipos de religião que eu chamo como seita, que chega no ambiente onde tem uma pessoa ali, aí tem uma mulher usando brinco. Meu Deus do céu, isso é pecado, não pode usar brinco. Por que a irmã não está de saia? Aí, em vez de trazer uma comunhão, traz uma exclusão das pessoas. Então, a nossa fala, a nossa forma de olhar para o comportamento tem que ser algo agradável e temperado. Tem que ser uma coisa bem equilibrada. O que Paulo está querendo dizer aqui é, seja um crente equilibrado. Nós resumimos isso aqui. Paulo está dizendo, seja um crente equilibrado. Não seja alguém desequilibrado na sua vida religiosa, na sua vida cristã. Jesus nunca foi desequilibrado.
Então, se Jesus é esse ponto fundamental na sua vida, seja então equilibrado. E aí, Paulo, depois que ele fala tudo isso aqui, que ele fala sobre todo esse amparado, Paulo, então, ele vai do verso 7 ao verso 18, as suas orientações finais, e vai falar onde que essa igreja está localizada. Paulo vai dizer que a igreja está localizada na casa de uma mulher chamada Ninfa, que essa mulher, ela lidava com essa igreja, entendeu? Lidava com essa situação, e Paulo, então, vai pedir para que o povo ore para Epáfras, para que ele continue sendo esse elo da comunidade de fé. E Paulo, então, finaliza a sua carta. Então, o que, é que nós temos que olhar para cá e aprender com Paulo? Primeiro, se você um dia for pregar uma mensagem, fundamenta bem a sua tese, a sua mensagem. Segundo, levanta o problema e compara o problema com a sua tese. Se a tua tese for fundamental, ela tem que, então, trazer orientações práticas para a vida cotidiana. Então, isso é um fundamento nas cartas de Paulo. Então, Paulo iniciou colocando Jesus como ponto principal. Capítulo 2, ele continua falando da situação adversa, dos problemas e da idolatria, e da heresia, e das tradições humanas, mas Cristo continua como ponto central e fundamental, como fio condutor. E no final, Paulo diz, como que eu devo agir agora que eu aprendi tudo isso sobre Cristo, e ele vem com conselhos práticos e éticos. Ok?